força do ideal espírita na internet. Vivemos em um mundo a pleno movimento. As distâncias não existem mais e as pessoas podem se comunicarem diuturnamente, minuto a minuto, em quase todas as partes da Terra. Esse novo mecanismo globalizou a informação e deu o mundo ao conhecimento de todos nós, colocando-o na palma da nossa mão. Porém, a maioria de nós continuamos escondidos, como se vivêssemos dentro de um casco à moda das tartarugas e fugimos da compreensão do mundo, criando para nós um mundo fictício, deixando uns e outros em completa solidão, apesar de estarmos a um toque dos dedos em um aparelho celular para o contato com aquele que sofre. A maioria de nós viu a descoberto a facilidade de transportarmos nossas atitudes egoísticas para o meio eletrônico e digital, e as redes sociais viraram palco de espetáculos de desentendimentos, fofocas, brigas, ataques uns aos outros. Mas, por outro lado, expandiu-se as possibilidades do bem se espalhar e, tal qual disse Jesus certa vez, o bem agora tem a possibilidade de ser proclamado no alto dos telhados, e o conhecimento espírita poderá chegar a toda a humanidade. Avante, todos que têm na mão um aparelho de celular, um computador, um bom conhecimento do espiritismo, e coloquemos a mão na charrua digital e proclamemos: Senhor, Senhor, a vida não cessa, espalhemos a informação espírita, pois o amor universal do Criador coroará nossa vitória. Olá, está começando o programa Espiritismo via Web. Nosso cumprimento a todo aquele que estiver ao alcance assistindo o nosso programa a partir de agora. Preparamos um tema aqui que nós vamos falar um pouco sobre a força do ideal espírita na internet. É importante que todos nós fiquemos alerta para esse trabalho que precisa ser realizado, porque a disponibilidade da tecnologia é para que o bem possa proliferar, é para que o bem possa crescer e não para o mal. Vivemos todos nós em um mundo a pleno movimento. As distâncias, elas não existem mais e as pessoas podem se comunicarem diuturnamente, diariamente, minuto a minuto, em quase todas as partes do planeta Terra. Então é importante a gente trabalhar essa possibilidade de levar o bem, de trabalhar a divulgação do Espiritismo, de trabalhar a divulgação dessa tarefa, que não é tão difícil não. Existem milhares de obras, livros, ter a codificação espírita, basta que a gente possa estudar um pouco mais para poder levar adiante esse conhecimento. Nós não chegamos a 4 milhões de pessoas como espíritas no Brasil. E no mundo nós não atingimos uma ínfima parcela para que sejamos então vistos pelo mundo. Então é preciso que, por menos que nós sejamos, a gente faça muito barulho. Esse mecanismo novo, ele globalizou a informação, ou seja, a internet. Nós estamos com o mundo na palma da nossa mão. Nós estamos com a possibilidade de falar de Jesus com a fundamentação espírita para todos os povos de língua portuguesa, com um pouquinho de esforço para todos os povos do mundo. Estou falando como brasileiro, que tem pouco conhecimento, fala apenas o português. Mas imagine aquela pessoa que fale espanhol, inglês, italiano. Imagine o quanto bem que as pessoas poderiam fazer se elas utilizassem o conhecimento que têm. Se todos nós movimentássemos nesse sentido. Imaginem o quanto o Espiritismo estaria crescendo. Mas muitos de nós continuamos escondidos
É como se a gente se escondesse dentro de um casco de uma tartaruga, fugindo da compreensão do mundo, criando para nós um mundo fictício, deixando uns e outros em completa solidão. Então a gente, em vez de passar para frente o conhecimento, de buscar divulgar o Espiritismo, nós às vezes nos encolhemos. Às vezes a gente fica pensando por causa das críticas, talvez a gente pense que não tem muito conhecimento, e é lógico que para divulgar o Espiritismo é preciso estudar, é preciso buscar aprender um pouquinho para passar para frente a doutrina com qualidade. Eu pessoalmente, Gilmar, faço o possível para mim. Mas eu sei que tem muita gente aí com muito mais capacidade que não faz. Não é? Tem mais estudo, aprendeu mais. Então é preciso alertar. A vida aqui vai passar daqui a pouco para nós que estamos encarnados. Então deixando a mensagem aqui para todos, eu acredito que já é uma das nossas missões que a gente teria cumprido chegando na espiritualidade. Apesar do celular estar a um toque dos nossos dedos, apesar do contato com as pessoas que sofrem estar mais fácil, parece que nós estamos mais distanciados. Porque às vezes a gente conversa com a pessoa do nosso lado utilizando o celular, nós não nos aproximamos por um abraço. Mas o celular é um instrumento de comunicação. Ele não pode ser apenas um instrumento frio. Eu falo celular, eu falo a internet e todos os outros meios de comunicação, os meios de transmissão dos nossos pensamentos, né? Que quando a gente está falando aqui para a câmera, e eu sei que do outro lado da câmera aí depois vai ter muita gente para poder assistir, nós estamos passando para frente os nossos pensamentos. E esses pensamentos, essas palavras estando calcadas no conhecimento espírita, pelo menos no conhecimento mediano, vai trazer consolo para as pessoas. A maioria de nós viu a descoberto a facilidade de transportarmos as nossas atitudes egoísticas para o meio eletrônico. A maioria não. Eu diria que alguns de nós, uma boa parte de nós, fomos para o meio digital para passar para lá as nossas idiosincrasias, as nossas dificuldades. E aí nós, em vez de falarmos do bem, e eu até me incluo nessa às vezes, né? A gente vai fazer fofoca, a gente vai brigar, vamos atacar uns aos outros, ali na internet, ali nas mídias sociais, nas redes sociais, que podem serem utilizadas para fazer o bem. Mas também, gente, por outro lado, se expandiu a possibilidade de divulgar tudo o que há de bom. Eu até, às vezes, fico pensando, quando alguém desencarna, alguém morre, as pessoas passam na rua falando: nessa data faleceu fulano de tal, os familiares convidam para o luto, convidam para as despedidas finais e tal. E eu nunca vi um carro de som passando na rua avisando: nessa data nasceu Maria de tal, né? Convidamos para uma oração ou para uma festividade de boas-vindas para este espírito que acaba de chegar na Terra. Nunca vi. Eu vejo as pessoas chamarem quando morrem. E eu vejo os noticiários de TV falar muito mais de morte do que de alegria. Muito mais de coisas tristes do que de coisas felizes. Eu vejo isso e fico triste com isso. Mas a minha atitude é desligar a TV, né? Só assisto aquilo que me traz o bem. Pelo menos na televisão. Bom, Jesus certa vez disse que o Evangelho seria proclamado do alto dos telhados. Então,
estava querendo dizer que deveríamos proclamar o Evangelho. Mandar, né, para frente este ensinamento. E Jesus disse também que nós deveríamos amar ao próximo como a si mesmo. Então, não adianta eu proclamar o Evangelho se eu não faço nada pelo próximo. E se eu não faço para mim mesmo. É isso? Agora, o conhecimento espírita, o que o conhecimento espírita faz em relação ao Evangelho? Ele destrincha as parábolas, ele ensina o seu significado, ele trabalha a compreensão deste livro de luz. Né? A maior caridade em favor da doutrina espírita, segundo Emmanuel, é divulgá-la, ou seja, difundi-la, vulgarizá-la e mesmo espalhar, disseminar os seus ensinamentos. Muita gente fala isso dentro do Espiritismo, mas quem vai divulgar o Espiritismo tem que estar ciente que tem que praticar o Evangelho, porque senão ele vai falar no vazio, ele vai falar sem alicerce, ele não vai ter segurança para falar de amor, para falar de bondade. Então, pelo menos alguma obra, alguma coisa, algum trabalho no bem, o divulgador do Espiritismo deve estar participando. Então, isso, e eu estou falando, gente, para os espíritas em relação a essa divulgação, mas qualquer pessoa aí do outro lado que está assistindo o programa, que já assistiu a alguns programas, já viu outros programas espíritas, já está comprometido com a divulgação disso, gente, dessa ideia do Espiritismo, da ideia da reencarnação, por exemplo. E isso é para todo mundo que ficou sabendo. Quando a gente conquista o conhecimento, é nossa obrigação que este conhecimento passe para aqueles que ainda não têm. Se realmente nós estamos trabalhando com Jesus pela difusão do bem, as palavras, depois dos nossos atos, podem e devem ser usados, bem como todos os recursos ao nosso alcance. As palavras, quando cheias de amor, carregam consolação, carinho, afeição e acalmam os corações que sofrem, refrigerando a alma daqueles que ouvem, daqueles que assistem. Mas as eficácias deste acolhimento nas consciências, deste aprendizado, necessitam de bases sólidas. Então vamos trabalhar no bem para divulgar o bem. Para divulgar, né, como estou dizendo, é preciso estudar a doutrina espírita, estudar o Espiritismo, conhecer um pouco mais. E se estivermos dispostos a falar, é melhor que a gente fale daquilo que a gente conhece. Eu vou falar do Espiritismo aqui com vocês, sempre de assunto que eu posso dominar menos um pouquinho, para que eu não diga algo fora do eixo. Esses dias até eu gravei um programa sobre os animais, a vida espiritual dos animais. Mas eu percebi que eu preciso ler um pouco mais a respeito e nem coloquei o programa no ar. Que teria sido agora segunda-feira, mas inclusive por causa disso, por causa de uma pequena indisposição, eu não gravei o programa. E então nós ficamos devendo para vocês essa questão da alma dos animais. Bom, é preciso também que a gente divulgue o Espiritismo, se formos divulgar e falar disso, que seja de forma correta, né? Que a gente possa evitar erros absurdos. Eu já ouvi falar de centro espírita que engarrafa espírito, né? Não, nós estamos prendendo os espíritos ali para que eles não obsidiem mais. Gente, espírito não pode ficar preso em recipiente nenhum, né? E eu já ouvi falar disso. Então tem muita coisa dentro do meio espiritualista que as pessoas se dizem espíritas e saem por aí fazendo coisas absurdas. A gente tem que falar disso também, né? Muita gente fala de espiritismo de linha branca, como se o espiritismo não fosse somente espiritismo. Não tem espiritismo de linha branca, tem o espiritismo da codificação de Kardec. Emmanuel, quando falou da divulgação, ele disse o seguinte: lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo e na atitude, na ação ou na palavra,
Recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade de sua própria divulgação. Então é preciso divulgar, mas é preciso responsabilidade. E Kardec disse certa vez que é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 20, item 230. E Jesus disse também: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos 16,15. Portanto, se a gente fala do Espiritismo, se a gente fala do Evangelho, também precisamos fazer aquilo que ali está sendo ensinado. Faça hoje, não amanhã. Diz o preguiçoso: amanhã farei. Exclama o fraco: amanhã terei forças. Assevera o delinquente: amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia vive distante da glória do século. A alma sem coragem de avançar, 100 passos, não caminhará 20.000. O lavrador que perde a hora de semear não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço a que se devota, porque, entre uma hora e outra, podem surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida. Contudo, a lei é clara quanto à destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os resultados a que nos propomos. Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem planam no mesmo nível. A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas o corvo, de modo geral, se consagra em qualquer tempo aos detritos do chão. Aquilo que o homem procura agora surpreenderá amanhã, à frente dos olhos e em torno do coração. Cuida, pois, de fazer sem delonga quanto deve ser feito em benefício de tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa nas abençoadas horas de hoje. Emmanuel, Chico Xavier. Então nós vamos concluir o nosso programa com uma mensagem pequenina. Senhor, Senhor, a vida não cessa. Espalhemos a informação espírita, pois o amor universal do Criador coroará a nossa vitória. Então era esse o nosso programa. Que Deus abençoe, que Deus ilumine e abrace a cada um de vocês presentes aí do outro lado da câmera. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.